O ano de 2021 ainda foi de desafios para o combate à pandemia de Covid-19. E que desafios, né? No Brasil, nós vivemos o pico da doença no começo do ano, mas apesar disso, o avanço da vacinação ajudou a salvar vidas e a planejar a retomada das atividades aqui no país. A gente vai fazer agora um balanço sobre isso com 3 grandes especialistas renomados em saúde. Conversamos então com o infectologista Esper Calas, a cardiologista Ludmila Jar e o doutor Roberto Calil estão aqui em tela com a gente. Muito bom dia a todos vocês. Eu agradeço a participação. E eu já começo perguntando para a doutora Ludmila. Doutora, o que significa, caso isso aconteça, a não inclusão da vacinação de crianças no Programa Nacional de Imunizações? Bom dia. Bom dia para você. Eu espero que isso não ocorra. Nós estamos diante de um cenário que nós já temos estudos científicos suficientes para demonstrar a segurança e a necessidade de vacinar a população pediátrica. Nós já temos o parecer da Anvisa, então eu penso que agora nós estamos diante apenas da operacionalização disso para as próximas semanas, os próximos meses. Vamos lembrar que as mortes de crianças no Brasil decorrentes da Covid-19 estão em torno de 2.500 mortes. Se nós reunirmos todas as mortes no período por difteria, sarampo, coqueluche, diarreia nesta faixa etária, entre 5 e 11 anos, elas ocorreram em torno de 1.500 crianças. Então, as vacinas são eficientes, são seguras, é uma necessidade da população. Há estudos científicos, há mais de 5 milhões de doses já realizadas nos Estados Unidos, há o parecer da Anvisa, há agora a solicitação do STF em termos de o Brasil dar uma resposta. Então, na minha concepção e na minha expectativa, é uma questão de operacionalização. Eu não quero nem pensar na hipótese de que as crianças não serão vacinadas no Brasil. Eu continuo ainda nesse assunto com o doutor Esper. Doutor Esper, a gente está falando de uma questão de operacionalização, como disse agora a doutora Ludmila. É comum a gente fazer audiências públicas, isso é normal também. O senhor teme que a gente tenha algum tipo de contaminação desse debate que é técnico por um debate, por algo ideológico em relação à vacinação de crianças? É preciso celeridade? Pode ser prejudicada a vacinação de crianças por conta desse debate todo? Infelizmente, eu acho que sim, porque se você olhar a opinião de outros especialistas que emitiram parecer sobre o assunto, é praticamente unânime. Por exemplo, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, quando avaliou a liberação de uso emergencial da vacinação em crianças de 5 a 11 anos, votou 16-0. A Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Paulista de Infectologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, os especialistas na área estão aguardando a implementação. E nós não estamos diante de uma situação onde a gente pode sentar e analisar meses a fio a implementação de uma política como essa. Nós temos as crianças sob risco, nós temos a circulação do vírus em larga escala aqui no Brasil, infelizmente ainda, a despeito da queda de número de internações e mortes. E nós temos agora a chegada dessa nova variante que coloca um desafio a mais. Eu acho que numa situação como essa, cabe às autoridades responsáveis, os gestores de saúde, avaliarem com um olhar muito mais atento para a operacionalização e implementação da vacinação em crianças, já que as vacinas, o Brasil mostrou sua capacidade em obter as vacinas e torná-las disponíveis, e nós temos um programa de imunizações que dá conta do recado, consegue chegar na ponta, vacinar as crianças com eficiência, às vezes até mais que países desenvolvidos. Doutor Calil, diante da variante Ômicron, é necessário a agilidade, né, cada vez mais rápida da vacinação em crianças? Bom dia. Bom dia a todos. Não, é necessário agilizar a vacinação em crianças e adultos. Lembramos que a população toda não está vacinada ainda e há sempre perguntas de pessoas que me perguntam, pacientes que me perguntam, tem que tomar dose de reforço? É óbvio que tem que tomar dose de reforço. A vacinação tem que ser feita conforme a orientação das autoridades sanitárias. A vacina é imperativa. Nós vimos claramente no mundo inteiro e no Brasil uma curva descendente de internações e mortalidade depois da vacinação.
como já foi dito, a vacinação, o sistema de vacinação do Brasil é um dos melhores do mundo. É um sistema capilarizado. Desde que você tenha as vacinas como nós temos, facilmente a população é vacinada. E outra observação importante, o brasileiro tem a cultura de vacinação. Então, nós normalmente nos vacinamos anualmente com várias vacinas, a vacina da H1N1 anualmente. Então, o brasileiro ajuda muito nisso. A população, a cultura é a favor da vacinação, né? Então, voltando para as crianças, não tem que ter atraso. A ciência está aí, tem que vacinar, tem vacina. Qualquer burocratização em torno desse tema pode levar a consequências sérias. Claro que nós estamos vendo que a variante Ômicron, pelas informações que temos, ela é mais leve, não é isso? Ela não aumenta muito a mortalidade até o momento. Mas veja, é um alerta. Já passamos por isso há 2 anos atrás, quando se achava também que a Covid não seria... Quem poderia imaginar 2 anos atrás, no mundo inteiro, que a Covid seria a catástrofe que foi? Então, voltando à sua pergunta, a vacinação é necessária e desde que liberada pelas autoridades sanitárias, as pessoas têm que vacinar, sem burocracia. Essa é a minha colocação. A vacina é a arma contra o vírus. Claro, nós temos armas contra o vírus. Vacina, 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 vacina e depois máscara, evitar aglomeração e tal. Mas vacina é extremamente importante. Não tem o que discutir. Não há discussão, não há debate. Tem que se vacinar. Doutora Ludmila, pegando essa fala aí do doutor Calil, falando sobre a expertise do nosso Programa Nacional de Imunizações, queria que a senhora falasse sobre a tranquilidade que os pais podem ter em relação à nossa experiência de vacinar crianças aqui no Brasil, porque a gente sabe que a vacina agora da Covid-19, ela vai ter uns requisitos aí recomendados pela Anvisa e que a gente pode, com certeza, cumprir. E, inclusive, queria que a senhora incluísse na sua resposta a possibilidade de aprovação da Coronavac também, né? Que tem um tipo de vacina diferente da Pfizer que é recomendada e que a gente também já está acostumadas, né? Nós já estamos acostumados. Sem dúvida. Então, um aspecto importante é a gente lembrar que cepas ou outras variantes, como é o caso da Omicron, neste momento, elas realmente representam um desafio aí para o mundo no combate à doença. Por quê? Porque descobriu-se que, por exemplo, essa variante, ela tem aproximadamente 50 mutações. 30 delas são na chamada proteína S, ou proteína spike, que é da entrada da célula. Quando a gente entende as vacinas de uma maneira geral, a Coronavac é uma vacina que tem o vírus todo atenuado, diferente das outras vacinas, que são vacinas que têm essa proteína S. Então, é possível, sim, que a Coronavac seja uma vacina também eficiente para as crianças e também eficiente contra a variante Ômicron. A gente precisa realmente aguardar os resultados dos estudos científicos. O que nós temos até agora, em termos de aprovação de vacina para as crianças, a vacina da Pfizer é uma vacina eficiente, segura. Os Estados Unidos já vacinaram mais de 5 milhões de crianças. Os efeitos colaterais ou efeitos ruins da vacina são efeitos de qualquer vacina, na imensa maioria das vezes, efeitos locais, vermelhidão, febrícula, mal-estar, dor no braço, nada sério, nada grave, muito mais benefício do que risco. E mais uma vez, nós estamos falando de uma doença que o mundo todo estuda, pesquisa e que a ciência é a grande protagonista das decisões. Então, na medida que as vacinas vão sendo liberadas, os estudos científicos vão sendo descritos e publicados, as vacinas passam, então, a ter a aprovação dos órgãos sanitários e a liberação para determinadas faixas etárias. Então, isso é muito importante. Os próprios americanos publicaram recentemente, nesta manhã, inclusive, uma revisão dizendo o seguinte: as crianças serão vacinadas e serão vacinadas com todas as vacinas que forem sendo liberadas de acordo com os estudos científicos. Então, basta a gente aguardar os próximos estudos, mas hoje a vacina disponível seria a vacina da Pfizer. Já sabemos que a dose é por quilograma de peso, não é uma dose única, então seria 10 microgramas por quilo de peso. Nós teríamos no Brasil, dentro do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é seguro, que é eficiente, que é uma riqueza do nosso sistema
sistema de saúde já uma programação. Essa vacina vem com outra tampa, ela vem com toda a segurança, os profissionais são treinados, então os pais não têm que ter medo. A gente tem que ter medo da Covid, tem que ter medo das consequências, mas vamos adotar aquilo que as nossas entidades sanitárias liberarem com segurança dentro de um Programa Nacional de Imunizações que muito significa para o nosso Brasil há décadas e que é extremamente eficiente. Vou continuar nesse assunto da vacinação em crianças, né? Até porque é um assunto que angustia muitos pais que querem vacinar seus filhos, estão ansiosos por esse momento. Doutor Esper, eu ainda vou questionar em relação quando, a partir do momento em que a Anvisa autoriza, libera o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, há espaço e há necessidade, melhor dizendo, para discussão? Ou teria que ser uma decisão imediata de já contactar a empresa e começar um cronograma de vacinação? Vou voltar um pouco atrás, janeiro de 2020, quando foi anunciado o resultado da vacina Coronavac, aqui no estudo que foi feito por vários centros, inclusive a gente na Universidade de São Paulo, numa quinta-feira. Já tinha disponível o dado do estudo da vacina da AstraZeneca e ambas já tinham sido submetidas à Anvisa para avaliação. Isso foi numa quinta-feira e no dia 17 de janeiro, que foi um domingo, a Anvisa fez a sessão de avaliação, de divulgação dos resultados da avaliação das duas vacinas, a AstraZeneca, que passou a ser envasada e produzida agora na Fiocruz, e a Coronavac. Então, nós estamos falando quinta, sexta, sábado, domingo. A sessão da Anvisa, todo mundo acompanhou, foi cadeia nacional, foi a única vez que eu vi isso na minha vida. O entusiasmo e a expectativa era enorme. 3 dias depois, no dia seguinte, se implementou vacinação no Brasil. A gente estava vivendo uma situação extremamente angustiante, já vivendo as consequências daquela onda de janeiro, que foi a mais mortal que nós tivemos desde o início da pandemia aqui no nosso país, e a resposta foi um dia. Agora, eu acho que esse tipo de avaliação e implementação por parte do governo é fundamental, porque nós temos postas já a público as opiniões, não só, quer dizer, os resultados dos estudos, a avaliação pela própria Anvisa, que é uma agência reguladora, independente e que dá o seu parecer técnico, e é bom que a gente frise, é um parecer técnico a respeito da utilização, que foi favorável à implementação da vacinação, e a sociedade científica que lida com esse assunto já deu o seu respaldo, não só no Brasil, Ludmila acabou de falar, a Associação Americana de Pediatria também deu respaldo nos Estados Unidos, divulgou um documento hoje, depois de todas as avaliações feitas por lá. Então, o que nós temos que aguardar? O governo, nesse caso, precisa levar isso a cabo, já que depende muito mais de operacionalização. Doutor Calil, eu queria ainda aprofundar a questão da vacinação das crianças. Do ponto de vista médico, nós sabemos que as crianças não só morreram mais de Covid que outras doenças que elas teriam vacina, foram 2.500 mortes, mas muitas ficaram com sequelas também. A gente corre o risco de não vacinar as crianças agora, elas voltarem às aulas, terem contato com a Omicron e terem sequelas da Covid-19? Como é sabido atualmente, quer dizer, essa variante Ômicron, não se sabe muito sobre ela. Nós não temos ainda dados, né, da mortalidade. O que nós temos é os primeiros resultados mostrando que talvez ela seja mais leve, como parece, menos agressiva, e que as vacinas vigentes, autorizadas pela Anvisa no país, os primeiros estudos mostram a eficácia, principalmente depois da terceira dose da vacina. Agora, voltando para a criança, nós estamos aqui discutindo, Ludmila, Esper, eu, vocês, né, sobre vacinação em criança, tá certo? Não tem que discutir, modo de dizer, estamos discutindo, estou dizendo o seguinte, tem que vacinar, como o Esper falou, quando a Anvisa autorizou
a vacinação, e o sistema brasileiro, já não precisa dizer de vacinação, é um sistema fantástico, né? A vacina começa imediato. Então, de novo, não há discussão. É óbvio que as crianças, com a flexibilização, as crianças voltam para a escola. Agora, vem Natal, sabemos que as aglomerações vão acontecer, sabemos que vem férias, que as pessoas viajam e que teremos, inevitavelmente, aglomeração. Virá logo o carnaval, que embora, veja, carnaval, na minha opinião, é carnaval em 2023. Lá será o verdadeiro carnaval. Porém, óbvio que teremos o feriado, óbvio que algumas cidades terão o carnaval, e isso fala a favor da vacinação em massa, nas crianças inclusive. Então não há discussão, que é o que você está falando, as crianças vão voltar para a escola. Ora, os Estados Unidos já vacinou 5 milhões de crianças. Qual é o efeito colateral disso? Agora, tem muita notícia que atrapalha a vacinação. Por exemplo, até a Covid, se perguntava se a vacina da gripe, por exemplo, usual, que nós tomamos anualmente, foi feita onde? Na China, no Japão, na Lua, em Marte? Ninguém questionava isso. Se tinha efeito colateral, ninguém questionava isso. Agora, claro, com a politização no mundo inteiro da era Covid, dessa pandemia, foi uma catástrofe, nós não podemos expor nossas crianças a isso, nem adulto, nem criança, desde que a ciência faça os testes, como já fez, desde que a Anvisa, que é um órgão extremamente competente, libere as vacinas para crianças, não tem por que não vacinar. Isso está comprovado no mundo inteiro. A arma é a vacina. O que nós estamos correndo risco dessas discussões atrasarem a vacinação nas crianças e simplesmente você vai ter, infelizmente, aumento de casos e, quiçá, espero que não, aumento de mortalidade dessa doença nas crianças. Perfeito. Vou passar a bola para a doutora Ludmila agora, porque como o doutor Calil já bem esclareceu, que não há riscos, não há... Quer dizer, um risco mínimo ali sempre pode acontecer, mas que os benefícios são muito maiores, né, do que qualquer tipo de risco, e essa conta é feita, inclusive, pelas agências reguladoras. Doutora Ludmila, para os pais e responsáveis de crianças que têm algum tipo de dúvida, é para vacinar? Tem algum risco? É para vacinar. O risco é mínimo e o benefício é muito grande. É indiscutível, como deverá entrar no nosso calendário a vacina da Covid, como entraram outras ao longo da nossa história. Então, mais uma vez, para os pais que estão nos assistindo, vamos todos agora torcer para que a implementação seja rápida, porque nós temos uma vacina eficaz contra uma doença grave que pode levar, sim, à morte de crianças, e a criança também pode ser um transmissor da doença para pais, para idosos, para outras faixas etárias. Então é extremamente importante que a população esteja esclarecida. Não vamos criar mais um mito, mais uma discussão que vai gerar problemas para a sociedade, dúvidas. Vamos desde o início ser bastante transparentes nessa colocação para a população. Que bom que a vacina é eficiente e segura para as crianças, e vamos esperar que as crianças brasileiras tenham esse benefício inconteste nas próximas semanas. Doutora Esper, eu queria falar um pouquinho agora sobre esses próximos meses que a gente está vivendo aqui no Brasil, com a expectativa da transmissão comunitária que já existe na cidade de São Paulo, da variante Ômicron, e que pode se espalhar também pelo Brasil. É uma questão de tempo, nós sabemos, já acompanhamos isso. Cancelamos as festas, né, de Réveillon na maior parte do país e estamos discutindo ainda o Carnaval. Estamos discutindo ainda também flexibilização de algumas medidas, como o uso de máscaras. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha disso, essa projeção para os próximos meses. Bom, a variante nova, Ômicron, tem características bem diversas das variantes que a gente já tem enfrentado. A Ludmila bem lembrou, apresenta várias modificações na estrutura do vírus, num número muito superior às outras variantes. É quase que a gente está vendo agora, é uma pandemia dentro de uma pandemia. É claro que isso traz muita preocupação. O que isso vai representar em termos de alteração da doença causada pela Ômicron? É cedo para dizer. Calil mencionou também que há alguns indícios que possa ser um pouco mais leve, mas a gente não tem certeza. Os dados que estão chegando primeiro da África do Sul, da região onde
o Túlio de Oliveira, um brasileiro que trabalha lá em vigilância molecular, aliás, faça-se referência que ele que foi, e o grupo dele que identificou essa variante primeiro, mostra que está tendo um aumento de casos, mas infelizmente também está tendo um aumento de internações e mortes causadas pela Covid. A segunda questão importante é saber como que as vacinas que nós temos disponíveis vão se comportar mediante a Omicron. Então a gente não tem essa informação ainda. Os estudos em laboratório sugerem que a Omicron exige um pouco mais da defesa induzida pelas vacinas. Em outras palavras, os anticorpos parece que têm uma ação, pelo menos em laboratório, menor contra a Omicron do que tem, por exemplo, contra a Alfa, contra a Beta, contra a Gama, que foi a variante que foi identificada aqui no Brasil, contra a Delta, que domina a transmissão no mundo todo. O que isso vai representar, a gente ainda não sabe. Mas eu não espero que o Brasil seja absolutamente poupado da circulação da Omicron, e os números aqui que você mencionou já dão mostra disso. Já tem mais de 70 casos num período muito curto. Na Inglaterra, o número de casos de pessoas infectadas pela Omicron praticamente dobra a cada semana. É uma escala de crescimento extremamente rápido. Agora, a grande questão é o que vai acontecer com as portas dos pronto-socorros e os leitos de UTI aqui no Brasil. O que os dados em laboratório também estão apontando é que essas pessoas que se protegem melhor contra a Omicron, habitualmente já receberam a terceira dose da vacina. Então aqui, outra vez é uma coisa indireta, mas reforça a necessidade das pessoas completarem o esquema de vacinação. E reforça a necessidade da gente apressar a terceira dose no esquema de vacinação para todo mundo. Se a gente conseguir isso fazer de uma forma relativamente rápida, melhora a nossa barreira, melhora a estrutura de proteção da nossa população contra uma variante que está se demonstrando ser mais transmissível e exigindo mais da proteção da vacina. Então, acho que o foco atualmente tem que ser esse. O que vai acontecer em janeiro? O que vai acontecer no Carnaval? Infelizmente, a gente não tem como dizer sem acompanhar rigorosamente o número de dados, ver como vai ser o desempenho, o comportamento da pandemia durante essas próximas semanas, mas não deixar de insistir a todos, manter o uso das medidas que a gente sabe reconhecidamente que protegem contra a transmissão, a infecção, realizar testes rapidamente no aparecimento de qualquer sintoma, e manter a guarda alta, porque a gente ainda vive, infelizmente, algumas incertezas. Doutor Kallil, essa diferença entre a vacinação entre os países pode fazer com que a gente viva ainda um ciclo longo relativamente da pandemia por conta, então, do surgimento de novas variantes? Pode sim. Sua pergunta é bastante interessante. A Covid é uma doença globalizada. Independente da cepa, da variante, né, e agora estamos falando da variante Omicron, que é uma doença globalizada. Então, por exemplo, o Brasil atingiu aí 70% praticamente da população com as duas doses, e agora a população tomando a terceira dose. Agora, a África do Sul, vamos falar da África ali, onde se descobriu e o número de casos da variante Omicron é maior. 6% ou 7% da população vacinada. Então, é uma doença globalizada. E o fechamento de fronteiras, a proteção é relativa, porque essa doença já atingiu todos os continentes. Então, sua pergunta, o ideal, óbvio, do ponto de vista global, seria uma vacinação em massa mundial. Não adianta, quer dizer, claro que adianta, em termos de proteção aqui ao país, a população nossa sendo vacinada completamente, como o Esper, Djimila já falaram, mesmo com a variante Ômicron, a proteção é maior. Então, tem estudos mostrando que com a terceira dose da vacina, a proteção chega a 70%, dados de laboratório, mas muito provavelmente as vacinas têm uma eficácia, não digo total, mas relativa, uma proteção maior contra a variante Ômicron. Mas agora, de novo, nós temos 70% da população vacinada, ou quase 70%, a África 6,5%.
Veja, isso vai se espalhar como está aumentando o número de casos, né? Você vê na Holanda, na Inglaterra, nos países da Europa. Então, é muito complicado essa pandemia. O importante é dizer o termo que o Esper disse, nós estamos com uma pandemia dentro de uma pandemia, né? E estamos mesmo, o número de casos aumentando em larga escala, ainda não no Brasil. Lembro que em janeiro, fevereiro de 2020, né, o primeiro caso do Brasil, acho que foi março, foi fevereiro de 2020, ninguém esperava essa tragédia que houve no Brasil. Porque a época era, o Brasil tem um clima quente, não estamos no inverno, não é isso, Esper, Ludmila? Que era essa conversa otimista, mas não houve isso. Tem que respeitar os dados, né, Carlinhos? Tem que respeitar os dados mundiais, a onda vem. Outra coisa, quando você poderia esperar, no final do ano de 2020, estamos falando em dezembro, que haveria uma catástrofe em janeiro de 2021, com mais de 4 mil mortes diárias. Nós não esperávamos isso, né? Esperávamos um arrefecimento lento da crise, da pandemia. Então, de novo, voltando à sua pergunta, infelizmente, não adianta 100% da população de alguns países como o Brasil serem vacinados, claro, melhora, mas não resolve definitivamente o problema, sendo que 10% da população da África vacinada, mais de 90% da população desprotegida. E o vírus, ele transcende barreiras, ele chega rápido, como já chegou em todos os continentes. É isso? Então não adianta também, vai fechar a fronteira, é muito relativo à eficácia disso. O vírus já está no Brasil, já está aqui. Então, quer dizer, essa pandemia dentro de uma pandemia tem que ser controlada também a nível mundial, com vacinação em massa nos outros países. Aí sim nós vamos ter a tranquilidade globalizada que não temos ainda e estamos longe de ter. Eu quero voltar a esse tema da desigualdade e queria jogar luz também nesse tema com a doutora Ludmila. Doutora, a gente tem essa desigualdade, o que a OMS chamou de apartheid da vacina, que é os países ricos terem vacina suficiente para vacinar toda a sua população de sobra com mais quarta e até quinta dose, enquanto países pobres do continente africano não têm, mas também a dificuldade que eles têm de distribuição dessas vacinas. Agora, essa desigualdade não está só no âmbito mundial, não. A gente também tem a nossa desigualdade aqui. A gente tem municípios no Brasil que tem uma parcela da população que sequer tomou a primeira dose, não está tomando a segunda dose, não volta, e a gente tem outros municípios extremamente vacinados. A Omicron também, segundo a OMS, conversei com a doutora Maria Ângela Simão essa semana, ela disse que a observação é que ainda atingiu muita população jovem, não se sabe o comportamento dela na população mais idosa. Diante disso e somando a nossa desigualdade, qual o risco que a gente está correndo? É considerável que, diante de qualquer nova variante ainda sem dados consolidados, nós todos estamos na expectativa do que está por vir. O que nós sabemos nesse momento, e isso é relevante, é que a dose de reforço, ou seja, a terceira dose de um esquema vacinal de 2 doses, aumenta a proteção contra essa nova variante. Ou seja, a gente tem que tentar buscar a equidade. E isso a gente fala nessa doença desde o início, né? Não é só em relação às vacinas, é em relação a diagnóstico, a testes, ao tratamento, à busca por assistência médica, mas nós estamos focados na vacina porque a vacina é a principal arma contra o tratamento. Então, quando a gente olha a continentalidade do nosso país, e nós sabemos que regiões mais pobres, mais periféricas, ribeirinhas, região norte, o acesso à vacina é menor, a educação da população é menor, os programas não estão tão consolidados, tem problema de armazenamento, de logística e de distribuição. Então, tudo isso se transforma num enorme desafio do nosso sistema de saúde. Mas hoje, o Brasil está focado para tentar minimizar essa desigualdade. Mas esse é um ponto que eu volto em toda a heterogeneidade de tratamento que nós tivemos nessa doença. Quantas vezes nós viemos aqui para discutir isso e nós temos dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. A chance de um paciente morrer numa UTI do Sistema Único de Saúde, no pico da pandemia, era simplesmente o dobro da chance de um paciente de morrer numa UTI do sistema privado.
Isso não reflete apenas no cuidado intensivo, mas no diagnóstico, na aplicação de testes, no isolamento de contatos. Então, mais uma vez, essa pandemia, ela mostra o que nós já sabemos, que a desigualdade, que a falta de equidade do acesso à saúde, elas são determinantes para os resultados. Isso faz com que a gente reflita e vá lutar para que a gente minimize isso. E isso não é só no Brasil, mas isso ocorre em vários países do mundo. Nós vemos essa heterogeneidade, países desenvolvidos com 4 ou 5 doses e países de baixa renda, países em desenvolvimento que sequer têm 10% da população vacinada. Então eu diria que essa é a ponta de um iceberg, que é muito maior que isso, que denota uma desigualdade social e que é maior em países como o Brasil. Por isso que a gente sempre diz que, diante de tanto sofrimento que essa doença trouxe, ela traz para nós uma grande reflexão e que não é só para ficar no nosso pensamento, mas isso tem que ser distribuído em termos de ação. Nós temos um sistema de saúde que foi extremamente relevante e é essencial para o controle da pandemia. Mas a gente poderia ter feito mais e ter feito melhor. Então nós temos que olhar para um futuro que já é agora o nosso presente e buscar minimizar essa desigualdade e manter os 3 pilares do Sistema Único de Saúde: a universalidade, a integralidade e a equidade. E não só do Sistema Único, mas de todo o sistema de acesso à população. Então buscar minimizar a desigualdade é o foco máximo de uma população como o país, como o Brasil, de um Brasil tão grande, para que a gente possa minimizar as consequências de outras que infelizmente deverão surgir. Bom, é excelente a gente fazer esse painel, trazer essa discussão sobre a pandemia, discutir vários aspectos aí, com 3 grandes nomes, né, da ciência brasileira. A gente vai fazer um intervalinho rápido, vai dar uma girada na nossa reportagem. Eu peço a gentileza para vocês, doutora Ludmila, doutor Esper e doutor Calil, vocês aguardem um pouquinho que a gente vai voltar nesse painel que é tão essencial. Tem várias perguntas também chegando na nossa hashtag CNN Sábado para a gente discutir um pouquinho mais. Até já. Obrigada, doutores.